Foi. Emily, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Uma honra estar te entrevistando. O prazer é meu. Antes de a gente falar do seu álbum de estreia, né, o EP de estreia, né? Queria perguntar um pouco da sua história, como é que a música chegou na sua vida? Foi por família, por amigos? Foi você que Então, foi atrás dela ou ela que foi atrás de você? ela veio meio atrás de mim, assim, meu pai é músico, então desde muito pequenininha, assim, eu já tinha contato com a música, já era apaixonada por todos os instrumentos, sempre estava querendo me envolver em qualquer meio artístico, dança, música, apresentação, tudo. E aí foi eu crescendo que eu fui tendo a noção que eu podia fazer aquilo também. Então, com uns 10 anos, eu comecei a compor umas musiquinhas assim, do que eu vivia na época, né? E aí depois que eu fui aprender a tocar piano, e aí eu fui aguçando mais a música em mim, e aprendendo melhor e me apaixonando, assim. Aí eu não tive saída, né? Mas foi desde pequenininha. Legal. E a partir de que momento você falou que desde pequena você compôs e tudo mais? Você parou para ver, eu quero isso como minha profissão. A partir de qual momento que você pensou nisso, em Foi lá profissional? para uns 16, 17 anos, assim, eu comecei a pensar em fazer faculdade de música, mas minha família sempre foi, não, música não, né? A gente não acredita muito na música hoje em dia. E aí eu fui tentando convencer eles com a minha paixão, assim, que eu não queria fazer nada sem ser isso, até que eu convenci e já tô acabando a faculdade de música e deu tudo certo. O pior é que o seu pai é músico e eles mesmos não estavam querendo que É você. que é uma história diferente, assim, é que meu pai, eu tenho pai, padrasto, Ah, vovó, então é uma família muito grande, entendeu? Então foi lados e lados. mas o seu pai sempre te apoiou Ah, sim. na música. E o título do EP ele entrega um sentimento de sobrecarga, né? Com muito alto e tudo mais. Quem não tem, né? Ah, pois é. E como foi para você reunir essas sensações que você estava passando, aqueles momentos todos, em forma de música? Perceber que não estava sozinha nesse momento. Então, assim, cada música que eu fiz no EP veio de uma fase minha de uma idade diferente. Uhum. Então, por exemplo, Cidade Grande veio quando eu me mudei aqui para São Paulo, que eu, assim, vi a realidade daqui, é assustadora, para quem vem de cidade interior. E Verdade. aí ela surgiu assim, Perdoa o Mundo foi de uma época do colegial que eu sofri muito, assim, foi bem cruel para mim. E aí veio essa sensação de escrever essa música, de tentar perdoar o mundo, mas não conseguir no fundo. E Anjo veio pela minha bisa, que é uma esperança que vem desse sufoco, que é uma pessoa muito boa, que vive tão bem, assim, sabe? Tão leve. Aí você fica, nossa, por que que eu não posso viver assim também? Então ela é minha esperança. E eu no futuro é mais uma perca dentro de você, assim. Eu sentia muito que eu talvez tinha medo de não chegar onde eu queria chegar e ser a pessoa que eu queria ser. E Uhum. aí juntou tudo e se tornou, assim, tudo perfeito. Mas, Resumiu todas as sensações. mas cada música foi composta na sua época ou você compôs hoje lembrando de tudo que aconteceu? Não, cada uma foi uma época. A Perdoa o É. Mundo é a época do colegial, faz 3 anos já que ela tá aí. Eu no futuro acho que faz uns 4 anos, mas é a mesma sensação que eu sinto hoje, assim. Voltou. E por que você esperou tanto tempo para lançar no EP? Então, eu esperei eu ter bastante, assim, sabedoria com a música, sabe? Então, eu acho que a faculdade me ajudou muito a criar confiança em mim, na minha voz, no meu potencial. Eu não achava que eu era capaz o suficiente, assim. Essa é a real, e a faculdade me ajudou muito, e aí eu falei, vamos, vamos, e aí coloquei no mundo, aí deu certo. Então, sobre a dúvida se você ia fazer música lá na faculdade, acabou ajudando muito, né? Porque você Ah, não sim. A faculdade foi, assim, Uhum. dois mundos para mim, foi água e vinho. Legal. E você menciona que as faixas nasceram muito específicas, como você falou, diferentes, né? É, como foi o processo de você agora revisitar essas composições antigas e transformá-las em um arco emocional, como está agora? Foi difícil, assim, porque eu me vi tendo essa mesma sensação e toda vez que eu canto elas, eu sinto muito elas, assim, todas as músicas estão presentes em mim, todas as sensações, nada foi embora ainda. Então, foi difícil, mas é algo bom, assim, para mim, eu perceber que eu tô vivendo isso. Legal. E a gente vai passar um pouco sobre cada faixa. Cidade Grande, ela abre o EP, né, com a experiência da sua mudança para São Paulo. Que descobertas pessoais essa mudança trouxe para a arte, para quem você é hoje? Como foi Assim, essa diferença? cidade grande me tirou de uma bolha.
Eu estava numa bolha, me tirou, então me fez abrir muito a minha cabeça para muita coisa, assim. Eu me tornei outra pessoa. Então, Cidade Grande fala muito sobre isso, sobre o medo que eu sinto aqui, eu exponho muito isso. Então, é algo que eu aprendi a viver com medo e com essa pressão por causa dessa cidade. Então, E você sentiu muita diferença? O que que mais você sentiu diferença nessa de, mudança? de uma cidade, de uma cidade pequena para cá. O que que você achou mais marcante? Assim, primeiro que é muita pessoa, então, tipo assim, eu vejo pessoas todo dia, eu nunca mais vejo elas de novo. Então, tipo assim, isso para uma cidade pequena não existe. Você vê uma pessoa, você vê ela depois de noite até, você vai vendo. Você Mas encontra até quem você não quer encontrar. não, exato, esse é um problema também. É, Mas aqui não, aqui é uma cidade muito grande, assim, tem muita beleza, mas muita tristeza também. É muito difícil, assim, você vê tantas pessoas passando por dificuldades, assim, você não tá, graças a Deus, mas, tipo, surge aquela culpa, né? Tipo, caramba, meu Deus, por que que essa pessoa tá assim e eu assim? Então, essa música transparece bastante isso e fez eu acordar para isso também. legal. E eu no futuro, você retrata certezas do fim da adolescência, né, por ali. Se você pudesse voltar atrás, o que que você diria para a Emily que escreveu essa música pela primeira vez? Nossa. Complicado. Assim, eu falaria para ela para ter calma, que eu sei que ela tá com muita pressa para viver a música, mas que naquela hora ainda não era a hora dela. E eu queria muito que ela entendesse isso naquela época, para ela esperar um pouquinho, que a hora dela vai chegar, ela vai brilhar, ela não precisa se sentir tão mal por ainda não estar nesse caminho. Mas nessa época você era ansiosa, tipo, para você querer fazer logo tudo, querer se lançar Eu logo? era insegura também. Eu sentia que eu não tinha essa capacidade de ter a voz boa o suficiente. Eu achava que eu precisava de muito mais. Mas eu só estava vivendo o meu momento, sabe? Tipo, aprendendo as coisas que eu precisava aprender. E eu não precisava ter me culpado tanto por isso, assim. Verdade. E Perdoa o Mundo carrega memórias, né, da adolescência também. Uhum. A adolescência passou por muita coisa, cara. Oh, meu Deus. Como foi transformar a arte é uma forma muito grande de expressão, né, muito potente, né? Transformar todas as experiências que você passou, de certa forma, e libertar elas agora. Porque é uma questão de coragem, né? Você lançar uma É. questão pessoal, assim, pro mundo. Uhum. Então, eu meio que me desliguei da culpa que eu carregava de ser alguém ruim, até que fala, né? Eu sempre olho no espelho e vejo a vilã da sua história, eu vejo alguém que não merece ser amada, que era como eu me sentia pelas pessoas da minha idade lá no colegial. E aí eu consegui me libertar disso, perdoando o mundo, assim, né? A gente perdoa naquele momento, acontece outras coisas, tem coisa para perdoar. Mas aquilo tá perdoado em mim, que é algo que, tipo que me fizeram muito mal e eu aprendi a lidar nisso depois de muito tempo, de uma forma diferente. Aí veio essa música, mas é um debochinho deles, assim, é tipo, porra, podia ter sido melhor comigo, né? Mas eu perdoo por mim, sabe? Hoje tá perdoado, não tem mais Isso tá, consciência, carga de consciência. tá, graças a Deus. Bom, Anjo, como a gente falou, é uma homenagem à sua bisavó. Isso. E a pergunta era mais sobre o que ela representa na sua vida, na construção da sensibilidade musical. O que ela Ah, representa? ela é literalmente um anjo, assim, eu nunca vi uma pessoa tão bondosa quanto ela, tão assim, literalmente perdoa todo mundo, ela sabe que todo mundo é ser humano, às vezes a gente esquece que o outro é ser humano, mas ela sabe, assim. Então, nossa, ela sempre trouxe uma leveza pra mim, nunca pesou nada em mim, assim, por mais que eu tivesse errado, ela nunca pesou em mim. Sempre foi uma luz no fim do túnel, assim, é assim que eu vejo ela, eu tenho literalmente uma tatuagem pra ela que fala: "Você é a minha esperança". Literalmente ela é, e aí depois da tatuagem que eu fiz com 15 anos, aí foi depois de muitos anos se tornar a música, mas ela foi desde pequenininha para mim esse exemplo de pessoa. São pessoas que são raras, né, na nossa vida. Raras, então, exatamente, por isso que eu falei, ela merece essa música, cara, porque assim, não é todo mundo que tem isso. Ela chegou a ouvir? Já? Ela ouviu, nossa, chorou, assim, ela ficava perguntando por que que ela merecia tudo aquilo. Eu falei: "Bisa, Bem, você realmente pensa isso? Meu Deus, óbvio que você pirou, merece". pirou. Oi, voltei. Nossa, me perdoa, caiu. Nada. Não, virou ainda. Oi? Não, Virou ainda caiu. foi. Me ligaram aqui, aí caiu. Ai, Vamos lá. desculpa.
Você compartilha que muitas partes do seu processo de composição foi doloroso em alguns momentos. Em que ponto que você sentiu que a dor acabou se tornando alívio, né? Ou até mesmo cura a compor as canções? Então, a cura para mim, ela veio com o tempo, foi eu percebendo as coisas, eu fazendo as músicas e aceitando que eu realmente senti aquilo, porque foi só quando eu coloquei elas no papel e escrevi que eu vi que eu realmente sentia aquilo, sabe? Antes eu não tinha essa consciência. Então, elas foram vindo com o tempo, elas se tornaram totalmente cura para mim hoje. Por mais que doa cantar elas ainda, porque eu ainda sinto isso, elas para mim são força, sabe? É eu falando o que eu sinto e as pessoas se identificando, aí eu já fico mais leve e aí vai indo. Então elas me dão muita força. É um processo, no caso, né? Porque você ainda tem resquício desse sentimento. Tenho, total. Acaba que a identificação te ajuda. Uhum. Ajuda muito, eu fiquei indignada. As pessoas falam, nossa, eu sinto mesmo. O quê? Sério? Meu Deus, graças a Deus. Então, tipo, é muito bom isso. Tem aquele negócio, se você quiser conhecer um artista, ouça as músicas dele. Você vai acabar. É, exato, não, concordo. Total, total. E as faixas, né, elas transitam estilo pop, rock, alternativo, folk. Essa mistura de gênero, ela reflete como é que, como que você chegou a essa mistura de gênero para criar a sua própria identidade? Então, eu e meu produtor, a gente foi indo muito pelo coração. Então, assim, ele tocava uns synths que eu falava, meu Deus, me apaixonei. Aí ele falava, não, mas não tem muito a ver com a outra música, tipo, né? Aí eu falei, não, mas eu amei, vai ter que ser isso. Eu sinto que a música que eu tô cantando representa aquele synth do começo. E aí a gente foi fazendo assim, tudo de coração, tem uma mistura aí dos anos 80 e dos pop dos anos 80, e aí a gente foi fazendo essa mistura. E doida que acabou rolando. Você acabou, mas você é eclética assim mesmo, né, de estilos, né? Ah, sim, eu gosto de tudo. Uhum. E você fala sobre transformar sentimentos reais em músicas que tocam outras pessoas, quem tá falando sobre isso. Você já recebeu algum retorno de alguém que se sentiu acolhido por uma das suas canções, algum depoimento, alguma coisa assim? Assim, eu tive uma amiga que quando eu mostrei Anjo pra ela, ela desabou e eu nunca vi ela chorar na minha frente. E aí eu fiquei, meu Deus, tipo, o que que veio de você, né, quando você sentiu? E aí ela falou que tem um vô dela, que ela sente isso, ele ainda tá vivo, mas que é muito importante pra ela, ela não sabia que sentia isso pelo vô até ouvir a música. Então Uhum. foi pra mim um momento impactante, assim, nunca vou esquecer. Você viu que funciona mesmo, né? Porque Exato. a arte em si ela tem poder de comunicação muito grande. Não sei, você viu isso? Ah, eu vejo, nossa, eu vejo todo dia isso. Bom, a gente falou um pouco do seu pai, né? Que ele tem um papel muito importante na sua conexão com a música. E, de forma geral, como foi crescer com essa influência e quando você percebeu que... Quando... Ih, já vi essa pergunta, desculpa. Como, Não tem nada. como foi crescer com essa influência dele? Assim, ele trabalhou bastante no meio dessa música, então ele era muito apaixonado por rock, principalmente. Então eu ia nos shows acompanhar e assim, ele era doidinho nos palcos, fazia cada coisa, escorregava, nossa, era uma loucura. Eu já sou, Era fui o roqueiro clássico. roqueiro clássico. E Uhum. aí eu vi a paixão dele tão forte, fui tendo contato com aquilo e fui assim, me apaixonando desde pequenininha. E eu cantei, a primeira vez que eu cantei na vida foi ao lado dele, assim, aí ele me encorajando, eu, tipo, nossa, eu acho que minha voz tá ruim. Ele cantava junto pra me dar, tipo, vai, você consegue. Aí depois parava de cantar e eu ia sozinha, mas só assim, no comecinho, sabe? Então eu, assim, tenho muita admiração por ele, pela música. E ele, como é que é para ele ter uma filha que também tá seguindo os passos dele na música? Para ele acho que é um pouco assustador, assim. Acho que ele dá uma assustada porque ele não conseguiu chegar onde ele queria, assim, sabe? Então, acho que ele dá uma assustada, mas de qualquer jeito ele tem super admiração por mim e pelo que eu faço. Acho que virou de novo. Virou de Pronto. novo. Ops. Pronto. E você se inspira também em outros artistas, né, que tem uma forte energia, como Cássia Eller, Taylor Swift, Rita Lee. Quais elementos que você considera mais importantes de cada uma, que te ajudou a moldar a sua música? Assim, de todas, acho que todos conseguem transparecer os sentimentos em músicas de uma forma muito foda, diferentes, mas mesmo assim eu admiro isso. Elas conseguem colocar na música delas exatamente o que elas estão sentindo, coisas específicas que eu fico tipo, meu Deus, acho que eu nunca conseguiria compor uma música assim. Então é realmente uma admiração. Legal.
E esse EP marca o início da sua carreira profissional. E nesse caso, até agora, o que tem sido mais desafiador e mais gratificante nessa nova etapa da sua vida? Assim, mais desafiador é tentar fazer com que ele chegue às pessoas. Por mais que eu tente várias redes sociais, é difícil, assim, que ele chegue nas pessoas. Então, acho que isso está sendo mais desafiador e, enfim, é o que eu estou fazendo muito, tentando bastante. E mais gratificante é eu ter conseguido colocar ele no mundo, assim. E eu juntei um dinheiro de estágio, então eu fiz tudo, fui eu que não sei falar a palavra, custeei. Eu Sei. que. Ah, Você entendeu, né? E aí é muito gratificante que isso veio de mim, que eu tive essa iniciativa, então é legal. isso. E você está escrevendo o próprio roteiro do seu clipe também. E como você imagina que está sendo traduzido visualmente o que você quer, o que você fala na música no clipe? Assim, eu tô ainda pensando no clipe, mas eu penso nele ser eu no futuro e ter, por exemplo, eu no meio, várias pessoas passando e, tipo assim, eu só paralisada e eles passando por mim, que representa uma paralisia, sabe? Eu paralisada e as pessoas andando sempre, parece que todo mundo segue a vida, faz tudo melhor que você, né? E você tá ali paralisada. Então, essa é uma ideia inicial pro clipe já. É literalmente, né, a sua visão do mundo, nesse caso. Sim, exato. Que aí eu vendo todo mundo andando, mas assim, na vida eu tô andando também, mas não que eu veja isso. E o EP, como a gente tá falando, ele é meio que um diário íntimo, né, seu. E qual foi o maior aprendizado que você teve ao meio que você se despia emocionalmente, né, em forma de canção? O que que você, olhando agora, qual foi o maior aprendizado que você teve? Assim, o aprendizado que eu tive foi que eu consigo superar as coisas, que as coisas podem chegar com a maior força possível, mas elas passam e se tornam músicas, o que é mais legal para mim, né? Que minha dor acaba se tornando música e é um traço para mim que é muito bom. Legal. E a última pergunta, eu sempre deixei um pouco mais reflexiva. Eu não sei lidar com o mundo, né? Além do nome do EP, também é uma frase que muita gente se identifica, realmente. Uhum. E depois de tudo que você viveu ao criar esse projeto, você sente que aprendeu um pouco mais a lidar com o mundo ou com você mesmo? Não, de maneira alguma, assim, cada dia é mais difícil e cada dia aparece uma coisa nova que eu falo, meu Deus, não sei mesmo lidar com o mundo, assim. Então acho que isso vai ser algo eterno, talvez. Caraca, é difícil mesmo. Mas não é? Um dia a gente aprende. Então, pois é tipo isso. Então foi isso, Emily. Muito obrigado pela entrevista novamente. Espero que você tenha gostado. Ai, obrigada E eu. quem quer acompanhar seu trabalho, seguir em redes sociais, onde você está? Eu tô no Instagram, Emily Pierucci, Emily Underline Pierucci. No TikTok também é o mesmo, Emily Underline Pierucci. E aí tem no Spotify, em todas as plataformas, que é Emily Pierucci. Perfeito. E se você estiver vendo pelo YouTube, também vai estar aqui na descrição. Fala, pessoal. Isso. Também vai estar aqui na descrição. E a Emily Perus também. Então tá. Um abraço, Emily. Um Prazer. abraço, obrigada, viu? Tchau.